Olá, gente, seja bem-vindo. Mais uma conversa entre amigos sobre o livro O Ministério do Pastor. O tema de hoje é um tema que eu creio que será cada vez mais importante. Um tema que tem, como nós vamos conversar, raízes profundas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o tema é cuidando as viúvas. O autor Brian Croft, falando como um pastor mais jovem, numa cidade, ele destaca no ministério dele que, quem sabe, hoje em dia, este ministério não é dado tanto valor, tanta necessidade em muitas igrejas. E eu vou dizer que cada pastor tem sua perspectiva. Eu vou dizer, certamente, no início do meu ministério, nunca foi questionado a importância de cuidar das viúvas. Eu nunca pastoreava uma igreja grande. A maior igreja que eu pastoreava estava com uma frequência de, vamos dizer, 120, 125, 30 pessoas ao máximo, com uma certa frequência. Mas todas as igrejas que eu pastoreava no passado, sempre tinha uma presença forte das viúvas, porque eu pastoreava num estado que tinha uma população mais velha. E, para mim, cuidando as viúvas, faria parte do ministério normal. E só uma história pessoal, pastor Mel, que antes de passar a palavra, a primeira igreja de tamanho maior que eu pastoreei, como jovem de 28, 29 anos de idade, eu recebi a votação de 70% das pessoas votando. E o número não foi muito alto. Estava querendo, claro, chega muito mais perto, 90%, 95%, 100% é quase impossível, mas mais do que 70%. Mas ainda eu senti a liderança do Espírito Santo para ir para lá e o ministério foi abençoado, muito abençoado. Então, pastor Melk, o interessante, o homem sempre queria saber, mas quem é os 30% que não queria ter a minha presença? E uma vez, fazendo visita a uma viúva, ela falou, olhou para mim, muito amor no coração, e falou: sabe, pastor, que eu não votei em você. E eu falei: é mesmo? E muitas das minhas amigas também não votaram. É mesmo? É. Mas, irmã, eu posso perguntar, pelo menos, por quê? Qual foi o problema? E ela olhou para mim: você é jovem demais. Achamos que o pastor jovem ia nos esquecer. Bom, eu não esqueci, mas só destaca a importância deste ministério tão importante. Palavra final aqui. Nós podemos falar hoje de manhã sobre a urgência deste ministério. Eu vou dizer, em quase todas as igrejas que eu conheço, é uma realidade que precisa ser entendida, que nós precisamos até melhorar. Mas eu vou dizer que isso não é profecia. Isso é realidade demográfica. É só fazendo a leitura dos tempos. Daqui 20 anos está previsto o maior taxa de mortalidade na história da humanidade. Já pensou sobre isso? Maior taxa de mortalidade na história da humanidade. E quando isso acontecer, o número das viúvas nas igrejas evangélicas, incluindo as igrejas batistas mundialmente, esse número vai explodir. Isso é hora de começar a pensar sobre a forma mais bíblica e mais eficaz pelo qual este ministério pode ser feito para a glória de Deus e a bênção do corpo de Cristo. E para nos ajudar,
facilitar esta conversa de hoje. Queria passar a palavra para o pastor Melquisedeque. Pastor Melqui, muito bom dia e tu tens a palavra. Bom dia, pastor Mark. Bom dia, queridos e amados pastores, líderes. Deus seja louvado por mais uma manhã e por um assunto que parece que não faz parte, né, do nosso cronograma não normal, né? Não é uma coisa, pelo menos não nos seminários, né? Não o que nós aprendemos na formação teológica, né? Não é um assunto tratado. Fiz vários cursos, né? Foram muitos anos, inclusive, de cursos, mas eu não lembro de ter sido tratado esse assunto, não. Né? Se alguém lembra, por favor, né? Depois nos comentários fale alguma coisa. Mas, e olhando realmente à luz da palavra, percebemos o quanto temos negligenciado uma área tão importante. Daí eu aqui destaco alguns fatores que, para mim, vale a pena considerar. Primeiro, um deles é o fato do feminismo, né, que entrou de forma tão avassaladora em nosso tempo, dos anos 60 para cá, dando esse empoderamento às mulheres, tirando algumas referências que são tão importantes da característica feminina em relação à família, e acaba que nós entramos nessa linha também, né, e achamos que talvez as mulheres viúvas em nossas igrejas já têm o suficiente. Então, uma das perguntas eu faço questão de enfatizar esse respeito, né, e a gente vai trabalhar isso também junto com os amados. Mas eu acredito que essa ideia do feminismo, que destrói, inclusive, algumas características tão importantes, né, na área feminina, na área do papel da mulher em relação ao seu lar, à sua casa, acabou que também distanciou nossa visão em relação às necessidades das viúvas. Eu quero destacar o versículo, né, que está como base aqui no nosso estudo, é o 7º, né, do nosso livro, fala exatamente sobre o cuidado com as viúvas, e a tradução diz o seguinte: a honra às viúvas verdadeiramente viúvas. E no século XXI, que é a que eu uso, diz o seguinte: cuida das viúvas de fato necessárias ou necessitadas, né? Aquelas que têm necessidades. Então, aqui Paulo faz questão de destacar exatamente a viuvez, né, das mulheres e a sua necessidade, que nós observamos bem que não se trata apenas de recursos financeiros. Pelo contrário, né, são áreas que o pastor precisa atentar cuidadosamente para não ser negligente em relação a esse cuidado que é ministerial, né, que está na palavra. Então, se está na palavra, deve ser obedecido. Pelo menos é o que Deus espera de cada um de nós como servos de Deus. Mas eu fiz exatamente essas colocações, talvez para aguçar a sua mente e trazer a alusão, trazer esse pensamento em relação ao porquê nós estamos vivendo, talvez, vou aqui generalizar, não que, como o pastor Marcos colocou, isso é muito interessante, no pacote de ministério, ou seja, atendendo todas as ovelhas, geralmente nós não deixamos as viúvas de fora. Então, não é que nós estamos deixando de cuidar de nenhuma ovelha, não é isso. É que, na verdade, nós não atentamos para essa assistência específica, as necessidades específicas delas, né? E aí, quando eu tenho poucas viúvas na igreja, e aí, depois do estudo, eu comecei a cuidar diferente delas. Quando eu li o livro, eu digo, não, tem alguma coisa errada. Eu já comecei a ter uma atitude diferente quanto a essas joias preciosas. Amém? Vamos pensar um pouquinho hoje. Eu queria considerar a primeira pergunta com o pastor Carlos, que foi o primeiro a entrar aqui conosco. Pastor Carlos, nas páginas 65 a 68, eu fiz a seguinte observação. Em sua opinião, se é uma orientação bíblica, por que o ministério com as viúvas está sendo negligenciado na Igreja de Cristo atualmente? Queria que o amado pudesse considerar isso, né? Já que é uma orientação bíblica, está na palavra, por que será que hoje nós temos visto essa negligência em relação ao cuidado com as viúvas? Pastor Carlos. Bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Uma pergunta muito importante e, ao mesmo tempo, de uma linha muito tênue, muito delicada. Bem, eu não sei se atualmente ou se vem sendo negligenciado há um bom tempo. Deus o sabe, porque cada um deve prestar conta do seu ministério naquilo que Deus colocou para
que pudesse ser exercido. Eu sei que, para Brian, na minha visão, ter escrito isso, obviamente, eu tenho certeza de que houve muitas pesquisas, contatos, informações. Ele não iria escrever algo de uma espontaneidade, talvez simplesmente por escrever. Fundamentado ele está dentro das bases bíblicas, o que é importantíssimo, mas talvez ele tenha percebido que esse ministério, na verdade, tem sido negligenciado, talvez pela maioria das igrejas. Não tem sido dado uma atenção necessária da qual ele merece. E isso eu creio que deve ser até pelo fato de se envolver com tantas outras atividades, valorizar outras atividades, e acontece que se deixa algo que é muito relevante, né, para surtir um efeito desejado à igreja, não pelo sentido talvez apenas social da igreja, mas pelo contexto daquilo que é bíblico, que é um parâmetro designado por Deus para que esse alicerce seja também um fundamento dentro da igreja, baseado em princípios, em verdades, das quais não podem ser negligenciados. É claro que isso vai depender de cada um dos seus líderes, dos seus pastores, que deve estar ciente dessas funções em primeiro plano. Então, eu creio que, como isso é algo muito pessoal e difícil, às vezes, de nós estarmos fazendo qualquer tipo de conjectura se quem está certo, quem está errado, aquele que faz, aquele que deixa de fazer, eu creio que Brian ele coloca algo importante aqui, que é despertar, que é chamar a atenção para esse fato e fazer uma autoanálise. Se isso está realmente ocorrendo, por que ele deve estar ocorrendo? Por que é que ele está sendo talvez negligenciado ou, de repente, até esquecido por N motivos? Então, às vezes, eu fico pensando que o zelo da igreja por outras áreas acaba deixando de lado aquilo que eu entendo ser o principal motivo de que ele está falando. Quando se fala de viúvas, eu achei muito interessante, porque ele diz que a igreja precisa tomar um certo cuidado para que ela não acabe sendo um trabalho legalista. E esse trabalho não é agradável a Deus, né? Por isso que a igreja ela foi criada, para que ela pudesse dar esse amparo, para que ela pudesse ter esses cuidados. Então, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos dela, dar-lhe assistência, né? Quando alguém perde, vamos supor assim, todo o chão, todo o suporte de uma família biológica. Mas o que é mais interessante nisso tudo? Sabemos que estamos peregrinando por esse mundo. Perde-se a família biológica, mas não se perde a família constituída por Cristo, a família cristã. Aí que eu entendi que há um fundamento muito forte aí, pois essa é a família eterna e deve atender às necessidades físicas, pessoais e, acima de tudo, aquelas que nós chamamos das espirituais, de como as pessoas estão nesse caminho. Então, eu acho que, como ele coloca aqui, que ele traz alguns imperativos aí para o cuidado das viúvas, isso deve ser observado com muito amor, com muito carinho, ter muita atenção para isso, haver dedicação, eu diria até que preparar, né, vocacionados, preparar o grupo de diaconal, preparar aqueles que lideram dentro da igreja, para detectarem isso de uma maneira sadia, de uma maneira boa. Sabemos que assim tudo é feito para a glória de Deus, e esse fator não pode ser negligenciado.
Uma coisa que me chama muita atenção é que algumas versões elas vão trazer verdadeiramente, outras vão trazer de fato, e como vemos aqui, tratar com atenção. Fazer a distinção, e aí eu acho que um ponto muito relevante, fazer a distinção do que realmente significa verdadeiras viúvas. Entender o contexto da vida. Esse é um desafio, porque nós sabemos que, às vezes, há também, por parte, né, de algumas pessoas, um oportunismo de aproveitar-se da igreja. E isso fica, às vezes, muito evidente. Ela tem filhos, ela tem família, ela tem parentes, e a Bíblia nos ensina também, por um outro lado, que isso é uma função, e uma função abençoadora da família para com aquela viúva e para com os seus filhos, no caso dela perder. Então, eu sei que ainda vai haver aqui outras formas de entendermos isso, né, daquilo que pode ter sido deixado. Então, eu creio que é isso, que nós precisamos estar bem atentos. E penso, para finalizar aqui a minha fala, o seguinte: portanto, tudo que é bíblico deve ser entendido e praticado, pois esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o seu povo. E as viúvas, elas estão nessa condição. Elas precisam ser amparadas, elas precisam ser cuidadas, e nós vamos ver, na sequência das outras perguntas, quanto podemos aprender com isso. Não apenas do servir, mas ouvindo-as, também estaremos aprendendo aquilo que Deus foi proporcionando e fazendo ao longo da vida de cada família que perdeu o seu ente querido. É isso que eu tenho a dizer nesse primeiro momento. Deus abençoe. Obrigado, pastor Carlos. Pastor Francimário e pastor Roberval, vou deixar a segunda pergunta, né? Eu vou tentar trazer de uma forma mais, até para aguçar um pouquinho mais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós conhecemos bem ali a separação de 7 homens, né, diáconos da igreja, para o cuidado específico, né, da mesa que estava tendo um problema na distribuição, em especial com um grupo. E será que esse não tem sido exatamente um dos problemas para isso não acontecer nos nossos dias? A pergunta é o seguinte: Paulo mostra a Timóteo que o cuidado com as viúvas era uma prioridade na igreja primitiva, era algo prioritário na igreja primitiva. Eu confesso para os amados que muitas vezes eu achei que essa era uma atribuição de diáconos, apenas que aqueles que estavam ali para servir, né? Mas será que a interpretação desse texto não está errado? Porque ali fala do serviço à mesa, mas as viúvas não necessitam apenas da assistência social, como foi colocado pelo pastor Carlos. Então, por causa disso, será que nós não temos tido esse problema dentro da igreja hoje? Se temos, o que é que nós precisamos fazer? A pergunta é: esse cuidado não deveria ser uma realidade nos dias de hoje? Vou deixar outro versículo também para vocês talvez se basearem nisso, que é o de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que fala sobre a religião verdadeira, que é o cuidado com o órfão, com as viúvas, com as suas necessidades. Será que também, como foi colocado pelo pastor Carlos, muitas vezes nós não tratamos isso como sendo apenas uma religiosidade, a forma de fazer isso é algo religioso, aí negligenciamos? Deixo aí o pastor Francimário, o pastor Roberval, para considerar esta pergunta. Pastor Roberval está com a palavra. Obrigado, pastor Francimário, obrigado, pastor Melquisedeque. É uma alegria sempre estar com vocês aqui. Realmente, o assunto é muito amplo, como o pastor Carlos já começou a expor aí. E de fato, aqui o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele traz um pouco mais de luz sobre o tema, sobre o assunto, falando sobre as verdadeiras necessidades. Então, discernir quem são as verdadeiras viúvas, não é? Paulo está dizendo aqui: honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas, né? Isso foi uma realidade para nós aqui também. Nós tivemos que eu reuni um grupo e ensinar a palavra para eles.
no meio da pandemia, naquele momento muito crucial em que nós temos aqui poucas viúvas, somos uma comunidade pequena, uma igreja de poucos membros, né? Mas nós temos aí 4 viúvas. E, graças a Deus, né? Assim, essas viúvas, elas estão entre as famílias de melhor condições financeiras, né? Então, a necessidade delas não é financeira e não é de recursos, assim. E o que me chamou a atenção aqui foi exatamente isso, a questão da solidão, da presença, de tratá-las com respeito, como a Bíblia nos diz, tratá-las como mães, de observar tudo isso aí. Mas também aqui o texto, chamando a atenção o texto de Timóteo, ele chama essa atenção, que eu acho que a igreja precisa também, não somente assumir a responsabilidade, que é um cuidado, que é um zelo, mas, acima de tudo, chamar as famílias à responsabilidade, expor a Escritura para elas, porque o que diz o texto aqui, diz, versículo 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, aí sim essa merece uma atenção. Mas até mais à frente o texto diz que essas famílias, elas devem se responsabilizar em primeiro momento para que não seja pesado à igreja, né? E a igreja se dedique sim ao cuidado ao discipular, amar, cuidar, zelar, estar presente, aquela ideia realmente verdadeira da igreja como família, de estarmos juntos. Eu quero só terminar aqui dando um exemplo. Eu estive numa casa em que uma viúva, né, ela já tinha uma idade bem... Mas o pai dela ainda era vivo. O pai dela tinha 100 e pouco, passou um pouquinho de 100 anos. E ela já tinha lá, sei lá, 78, quase 80 anos. E naquele dia, o pai dela faleceu, já com mais de 100 anos. E aí nós fomos lá. E lá estava toda a família. Tinha genros, noras, netos, filhos, filhas. Muita gente lá. Nós chegamos lá também. E o que me chamou a atenção é que quando toda a família se juntou, um estava no celular, outro estava conversando com a cunhada que fazia uns dias que não via, o outro conversando com a outra, e a viúva no canto, sozinha, dentro da casa. E isso porque todos foram lá para consolá-la. Isso me chamou muito a atenção. E depois eu chamei, não no dia, mas dias depois, conversei com um dos filhos e disse, olha, às vezes a família, os netos, estão dentro de casa, mas ninguém está dando atenção para ela. Ninguém sentou do lado dela para conversar. Ou chega, dá aquele beijo de cumprimento e depois, pronto. Vão ali conversar. E aí, essa é a solidão. Essa é estar solitária dentro de uma multidão. Eu queria só chamar a atenção para isso também. Então, acho que a igreja tem também essa responsabilidade de mostrar para a família a responsabilidade que elas têm. Porque talvez alguém queira terceirizar isso para a igreja. Não, isso é responsabilidade da igreja. E não é uma terceirização, não. A igreja, sim, ela está no apoio, a igreja, sim, tem responsabilidades, mas, acima de tudo, diz aqui que aquele que não cuida da sua própria família, da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Isso é muito sério. Então, é muito interessante isso. Eu queria deixar essa questão. E a questão é muito ampla, muito ampla. E deixar aqui também pontuado que se nós não atentarmos, não tiver uma conversa como essa, o pastor Melquisedeque disse aí, eu fui exortado, me chamou a atenção. Essas conversas nos chamam a atenção. Porque, às vezes nós negligenciamos alguns temas porque falta opa, olha, presta atenção, né? Falta alguém. E é uma conversa como essa que nos chama muita atenção para olhar para essas coisas. Porque aí a gente pode negligenciar a palavra, a gente pode negligenciar missões, a gente pode negligenciar o discipulado, a gente pode negligenciar muitas coisas.
acompanhando isso. E as viúvas, por que elas podem ser negligenciadas? A gente viu o capítulo 6 de Atos, já começou assim, porque talvez não tem voz, talvez seja um grupo fragilizado, talvez seja um grupo que precisa que alguém lhe dê voz, chame atenção, e isso, um grupo como esse, nos ajuda muito a observar, e eu realmente tenho olhado, porque as irmãs aqui, as viúvas, elas são, assim, de uma condição financeira boa. Então, eu penso assim, estão tranquilas, não precisa. Quando me chamou a atenção para essa questão da solidão, para essa questão da atenção, de ser ouvida, olha, isso me puxou a orelha. E eu preciso mudar amplamente esse meu comportamento aqui. Obrigado, querido. Muito bem. Obrigado, pastor Roberval. Me ajudou bastante aqui, viu? É sempre bom ouvir os mais experientes. Eu acredito, meus irmãos, que o contexto ele é fundamental para nós podermos dar toda assistência a essa mulher que está passando por noites escuras da alma, porque perder um ente querido é complicado, né? Eu posso dizer isso porque o ente querido mais próximo que eu perdi foi meu irmão, e eu não tenho lembranças dele, porque eu ainda era uma criança muito recém-nascida, mas meus avós, mas eu não sei, eu não consigo imaginar, pelo menos nesse momento, o que é você sofrer a dor da separação de um pai, de uma mãe, eu não sei o que é isso. Mas nem por isso podemos e devemos desprezar o cuidado com essas mulheres viúvas que precisa de ajuda. E por que não também falar dos viúvos, né? São uma outra questão aí que a gente poderia falar um pouco sobre isso. Nós temos as viúvas, mas também nós temos os viúvos, né? O que tipo de assistência nós vamos dar a esses homens? Respeitando também o seu contexto, sua história de vida. Uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos, e vale fazer referência a isso, é o histórico de vida dessa pessoa com Cristo Jesus, ok? Isso vai fazer toda a diferença, ok? Então, é a partir daí que nós vamos poder traçar a melhor maneira de ajudar essa mulher nesse momento de viuvez, como ela passar por esse momento tão delicado. E é claro que a Bíblia ela está falando disso de uma forma muito clara, não há dúvida no Novo Testamento. Se pegarmos então o Antigo Testamento, Deus sempre se preocupou com as viúvas, com os órfãos. Deus ele sempre falou a respeito disso, até mesmo se referindo às viúvas que não faziam parte de Israel. Então a gente percebe o cuidado de Deus com relação a tudo isso. E aí fica uma pergunta no ar, né? Se Deus se preocupou com as viúvas, com os órfãos, e a igreja, o que vai fazer? Então, eu confesso, irmãos, é a primeira vez, graças a Deus, é a primeira vez que eu estou tendo essa conversa sobre isso, porque eu acredito que já teve pastores aí que morreram, né, sem ter essa conversa. E hoje nós estamos conversando, falando sobre isso. Eu preciso fazer toda uma formatação, tá, no disco rígido e colocar essa questão do cuidado com a viúva, como a Bíblia diz, não é conforme eu acredito, eu acho, não, é do jeito que a Bíblia diz. Esse é o ponto. Tá? Então, a palavra aí para mim encerrar, nós precisamos, irmãos, encarnar o Evangelho. E aí nós vamos poder honrar com esse e com outros pontos que nós precisamos fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, pelo menos de mim. Deus tenha misericórdia de mim, porque parece que cada dia que a gente tem uma conversa aqui, a coisa fica mais difícil. Mas é assim mesmo, né? Glória a Deus por isso. Obrigado, meus irmãos. Mark, deixo para o senhor as considerações depois desse primeiro momento, essa primeira fala dos nossos queridos e amados pastores. A gente volta já com os próximos. Não, eu estou aqui. É muita coisa que está sendo dito aqui.
Bom, eu poderia fazer comentários sobre tudo, porque tudo é importante que tenha ouvido até este ponto. Resumindo tudo que eu tenho ouvido até este ponto, pastor Francimário, eu gosto demais sua palavra e a humildade da sua palavra. E eu estou aqui até colocando uma observação que isso é a hora de nos preparar e aprimorar este ministério em nossas igrejas. Isso seria a minha palavra para todos. Isso é hora de nos entender melhor e aprimorar. Por quê? Vamos falar pessoalmente sobre o grupo que está aqui presente. Não sei, pastor Antônio, a sua idade, mas eu vou dizer, falando sobre 2 veteranos que estão aqui, pastor Carlos e eu, nós somos os 2 veteranos. Se prepare, daqui 20 anos, é bem possível que a minha esposa vai tornar-se a responsabilidade de vocês. E demograficamente falando, porque a realidade é essa, as mulheres, em geral, vão viver mais anos do que os homens, e muitas mulheres vão viver muito mais anos além da vida do seu marido. A minha mãe agora já passou 10 anos sem ter, não, 12 anos sem ter a presença do meu pai. Meu pai me contou nem sei quantas vezes, pastor Melqui, eu estou vivendo para cuidar da minha esposa, que eu creio que vai morrer antes de mim, e depois disso eu vou morrer. Quantas vezes meu pai me contou isso, pastor Melqui? Já esqueci. Agora, hoje em dia, eu digo, isso foi uma visão nobre, honrável. Meu pai foi um homem nobre e honrável, mas incorreto. Porque ele não morreu antes da minha mãe. Ele pensou que a minha mãe ia morrer antes, porque ela foi frágil. Mas é a fragilidade de uma mulher engana, porque são fortes. E vão continuar. Então, o ponto que estou dizendo aqui, estes números vão crescer. Vendo os mais jovens aqui, o pastor Robson, Bruno, Francimário, vocês vão... Esta onda só vai crescer quando vocês vão chegar à nossa idade daqui 20 anos e vocês vão entrar. Isso será... A população mundial será mais envelhecida, até a grande maioria. Já está acontecendo em lugares igual do Japão. O ponto que estou dizendo é isso é a hora de repensar este ministério e começar a colocar na prática as melhores práticas possíveis, pastor Melqui, que podemos ministrar bem a esta realidade evangélica. Eu vou dizer, só em conclusão aqui, já anotamos que o desafio só vai crescer. Já anotamos isso, é hora de se preparar. Eu vou dizer também a questão perspectiva pastoral. Nós estamos cuidando bem muitos dos membros mais fiéis das nossas igrejas. Não esquece isso. Quantas mulheres com renda fixa ainda vão dizimar fielmente as nossas igrejas? Eu vou dizer, agora esta vez eu vou usar a palavra legião no sentido positivo. O nome é legião. Há muitas mulheres com entradas fixas que vão dizimar com fidelidade. A minha sogra, uma entrada muito pequena, ela vai ainda dizimar. Então, é uma questão de honrar até alguns dos membros mais fiéis. Muita motivação para nós entrarmos, pastor Melqui, a próxima parte dessa conversa e entrar, como eu coloquei ali, nosso grupo. Gente, teologicamente, não há muitas surpresas. Eu conheço biblicamente os argumentos, etc. Mas a coisa, para mim, pastor Melqui, que me deixou dizendo, é isso que eu quis ouvir. É como desenvolver um ministério mais robusto.
Eu vou dizer, se eu pudesse ter recebido este ensino, agora quase 35, 40 anos atrás, teria transformado o meu ministério com as viúvas. Acho que é tão bom os próximos passos da nossa conversa de como amar bem as viúvas. Eu estou até antecipando esta próxima conversa. Muito bem, queridos. Vamos voltar aqui. Muito importante a colocação do nosso pastor Mark. E até trouxe a minha memória ele falando, eu lembrei aqui de algumas coisas que, como pastores, nós somos falhos, né? A minha esposa, ela é empregada, ela tem uma função, ela é concursada, e, de certa forma, isso traz uma tranquilidade, né, no sentido de amparo. Mas aí estou saindo do tema aqui, mas eu acredito que a gente vai ter no próximo livro, falando sobre a família pastoral, e é um cuidado que a gente precisa realmente pensar. E se nós partirmos, como ficarão nossas esposas? Sabendo que uma grande maioria não tem esse amparo legal da lei. E também que a maioria dos pastores também não tem aposentadoria, ou seja, suas carteiras não são assinadas. Então, como ficarão as viúvas dos pastores quando os pastores partirem? Deixa essa pergunta para a gente meditar, eu creio que vai estar no próximo livro, eu não li ele ainda, mas a gente vai tratar esse assunto, também. Então, vamos voltar para cá, para a gente pensar aqui no terceiro ponto. Brian nos orienta, de forma prática, a ministrar a palavra, né, nessas visitas, nesses encontros com as viúvas, a ouvi-las e também a aprender com o exemplo dessas viúvas, porque tem muito a ensinar. Né? A gente percebeu, inclusive, que ele fala sobre o aspecto do crescimento em relação à família, tendo contato com as viúvas. A pergunta e eu deixo aqui para o Robson, para que ele possa considerar isso, como podemos criar um ministério de amparo para com as viúvas? De forma prática, né? Ok, justo essa pergunta para mim. Vocês vão ter que ouvir agora algo marcante na minha vida, né? Vem dessa pergunta. Mas antes, deixa eu até colocar, como eu comecei a ler, né, esse capítulo das viúvas, eu li até como crítica, que eu vi, né, o autor pegou pesado, que a igreja cuida dos pobres, cuida, né, dos necessitados, assim, e não cuida das viúvas. E eu não coloquei isso. Eu falei, como? Porque, né, não vi isso da igreja não cuidar. E depois, até lendo, eu vejo hoje as condições da viúva tem mais amparo, até financeiramente do governo, coisa que na época a gente vai ver no Antigo não tinha isso, tinha, né? Então, comecei a questionar, fui bem crítico e até mesmo, o autor não vai tratar aqui, mas eu vejo, poxa, as crianças, eu vejo a igreja negligencia muito mais as crianças hoje que no contexto que eu vivo. Mas, né, agora conversando aqui, já ouvindo os irmãos, a gente vê, né, não é só as necessidades, é tanto. Mas até o contexto, talvez, né, na adolescência, na igreja, quem foi mais, eu acho, influenciado para mim foi viúvas. Na fase de adolescente, 17 anos, o pastor me colocou para me ajudar a ser um pastor auxiliar na EBD, de uma classe chamada Novo Coração. E era de viúvas, né, e até divorciados. E aquelas irmãs viúvas, né, aprendi muito com elas, que teve uma que me chamou para orar às 6 horas da manhã na igreja, e foi aonde eu aprendi. Eu vejo que foi ela que foi, né, que orava pela minha vida, me chamava de pastorzinho, na época não gostava, né, mas eu via. Foi com uma viúva, né, ali aprendendo, que eu vi uma que toda culto ela levava uma oferta. E eu questionei. Eu falei, nossa, você ganha tanto assim, né, e coisa, mas aquela dedicação, e ela sempre separava, né, a questão de adoração. Então, foi muito edificante, assim, esse testemunho. Eu sempre conto, assim, a questão da viúva, e eu vejo, assim, a igreja sempre amparando. Naquela época, assim, foi fundamental, que era uma igreja, a gente não tinha 300 membros, mas tinha essa questão especial. E justo na pergunta da palavra, então eu fui mais abençoado do que passar a palavra, né, para a viúva. Eu vejo que foi a questão meu despertar, assim, né, no crescer em Deus, primeira vez numa classe, né, de EBD, logo para
né, para a terceira idade, digamos assim, mas ali não era viúvas mesmo, né, tanto que tinha bastante viúvo, né, também, mas foi especial aprender muito com eles, né, no sentido de estar lendo a palavra, e a palavra de Deus, né, até o autor colocou aqui alguns textos, né, especiais para tratar, mas, assim, é a palavra de Deus mesmo, e a gente sabe, se é o momento onde a viúva, né, ficou viúva, é o momento da gente visitar mesmo, estar ali conversando, orando, trazendo consolo, né, que Deus dá, e sempre tendo esse cuidado. Acho que foi o irmão Roberval, né, que falou no sentido assim de ver as necessidades. Como a igreja aqui, hoje eu estou aqui, eu tenho uma viúva, mas como ela faz parte das mulheres, faz estudo, então, né, eu vejo, então já tem sido, né, até eu falei, será que ela precisa, né, até, e como a gente tem uma radical e ela mora mais afastada, as radicais faz estudo bíblico com elas, então eu vejo assim, dá essa assistência, mas faz a gente pensar, né, como tem sido, e até fez pensar em outras áreas, que é onde a gente tem que cuidar. Mas a pergunta ali, mais para mim responder aqui a questão da palavra, né? Eu vejo o estudo bíblico. Eu vejo o discipulado para todas as idades. Então e ali o que o autor quis destacar que as viúvas necessitam, né? De uma palavra, ver as necessidades delas. E até uma coisa que me fez pensar, minha mãe ficou viúva, né, o ano passado para cá, e eu vejo questões, mais do que necessidade das viúvas, eu vejo assim, a exploração dos filhos, né? Eu fico incomodado, meu irmão, assim, ela cuida dos netos, tem 2 netas, ela mal pode vir aqui em casa, ela veio e ficou 2 dias, lá do Paraná para o Rio Grande do Sul, ficar 2 dias, não, porque eu tenho que cuidar das meninas, né? E eu vejo assim, o que eu vejo assim é a família. Às vezes fica viúva, mas tem que pôr na cozinha, ela que faz, porque hoje a correria, né? A esposa, coisa. E eu vejo essa questão, como a gente cuidar, aconselhar, né? E como vem a palavra, vem bem isso. Até a questão assim da minha mãe, né? Dos meus irmãos, é a palavra aí que até conversando às vezes cansa, né? Porque por mais que gosta, é vó, quer estar ali com os netos, mas precisa o tempo, elas também precisam viver, né? Eu vejo, minha mãe gosta de igreja, agora passando a pandemia, com certeza vai voltar aos cursos dela, tá lá a visitação, então deixar esse momento livre também, essa questão assim da família, e eu vejo na palavra até mesmo a gente corrigir essas coisas, o que eu mais vejo aqui, né, que venho, não sei, o que eu pensei assim compartilhar é isso, como tem o tratamento talvez dos filhos e coisa, né, na relação assim das viúvas, aqui, que muitos têm, né, os filhos moram coisa, mas a questão da exploração nesse sentido, né? Obrigado, meu querido pastor Robson. Pastor Bruno, meu amado, a pergunta 4, a colocação e a pergunta é a seguinte: você acha que um dos problemas e cuidado específico com as viúvas se origina pelo fato dos programas sociais de sustento financeiro? Nós sabemos que hoje, graças a Deus, existe realmente um amparo nessa área, né? Embora uma luta para que as viúvas possam ter, inclusive a esposa do meu pai, bem nova, meu pai faleceu em novembro agora, e a gente está num processo, né? Não é a minha mãe, já tinham separado já há alguns anos atrás, e a gente numa luta para tentar exatamente conseguir os benefícios sociais para ela, está no processo com o advogado, né? Porque são direitos legais. A pergunta é o seguinte: em sua opinião, isso é suficiente diante das reais necessidades das viúvas? Então, para variar, né, eu não consegui ler o livro, então os irmãos me perdoem, eu tô com bastante dificuldade, e hoje eu estou aqui muito mais aprendendo do que contribuindo, porque esse tema das viúvas para mim sempre foi um desafio, né, essa parte de visitação, nunca foi meu ponto mais forte, então eu tenho aprendido bastante com os irmãos. Eu penso que isso pode sim ser uma barreira, mas como foi colocado aqui mesmo, talvez a gente está olhando de uma forma muito limitada para as necessidades das viúvas, né? Eventualmente, vamos dizer que a gente estivesse num país desenvolvido em que esse cuidado você acessa muito fácil
e mais do que o suficiente, como tem aí em alguns países na Europa, onde essa questão social é muito tranquila. Será que a igreja lá não precisa assessorar as viúvas? Talvez financeiramente não, mas esse amparo emocional e espiritual, né, de trazer até propósito, significado, né? Muitas vezes a viúva ela se sente de lado ou até inútil, e nesse sentido a igreja pode ser extremamente significativa, né? E não só financeiramente. Ainda que esse cuidado financeiro ele venha de outras fontes, e isso pode ser bom para a igreja, porque não sobrecarrega com isso, e eu acho que até esse argumento de Paulo, quando ele fala para cuidar das viúvas necessitadas, é para que a igreja realmente ajude financeiramente aquelas que precisam. Senão, a família dá conta. Se o governo faz, beleza. Mas a gente tem outras áreas de cuidado que eu acho que o pastor precisa ser eficiente. Perfeito, meu amado, perfeito. Louvado seja Deus. Pastor Antônio, espero que o amado tenha estudado aí esse capítulo em especial, né? A pergunta próxima agora exatamente em relação ao envolvimento, né, da família pastoral nesse contexto, né? Pastor Antônio? Opa, estamos aqui. Falou não, né? Muito bem. Diz assim a pergunta: ao ler este capítulo, você se sentiu empolgado de envolver sua família no cuidado com as viúvas? Por quê? Irmãos, nós temos, nesta manhã, aprendido muito de um assunto que não é muito tratado nas academias teológicas, né? Eu não lembro também de ter visto um assunto tratado com tanto carinho como a gente está tratando agora nesse momento aqui, nesse grupo de estudo. Eu acredito que agora eu vou ter um grande desafio pela frente, a partir desse estudo, porque aqui na nossa igreja nós temos algumas viúvas, né? Nós temos algumas pessoas que estão nessa classe de viuvez e nós precisamos atentar para isso. Então, eu acredito que é muito importante o envolvimento da família nessa área, que é uma área tão importante da igreja. Às vezes a gente prioriza certas áreas e negligencia algo que é bíblico, algo que é nos orientado. Então, esse estudo nos desperta, né, e nos chacoalha para termos uma responsabilidade, um olhar diferenciado no cuidado às viúvas. Evidentemente que esse cuidado ele não se reporta apenas à questão financeira, mas ao cuidado, ao carinho, à atenção, visto que essa condição humana pontual é uma condição de solidão, né? de saudade, em que a viúva está passando por um momento emocional, um turbilhão de emoções que precisam ser tratadas. E isso não é tratado com aspectos financeiros, econômico. É o cuidado da igreja e o pastor. Eu acho que a igreja ela vai seguir o pastor. Então, se o pastor tiver uma visão desse ministério, com certeza a igreja vai estar apoiando e vai estar ajudando nesse sentido. Então, diante desse contexto, a família é de suma importância. O apoio da família nesse ministério, principalmente, como trata aqui o autor, a questão do acompanhamento da esposa, né? De estar presente, principalmente no aspecto de viúvas mais novas, né? Que precisa de um cuidado maior. Então, a esposa do pastor ela tem um papel assim de suma importância nesse contexto. Eu espero que a irmã Dorcas possa, a partir de agora, porque vai ser um grande desafio, a gente não pode mais ficar inerte diante do que a gente ouviu aqui, então vai ser um grande desafio para a gente poder criar mecanismo de apoio a essas viúvas, porque eu acredito assim, irmãos, abrindo parênteses, a gente apoiando essas viúvas, nós vamos estar também dando uma abertura para aqueles que não conhecem o Evangelho, das suas famílias. Eles vão entender que a igreja se preocupa, que a igreja tem uma visão de cuidado, que a igreja traz para próximo de si em aconchego, em amor, em cuidado. Então, isso também é um aspecto positivo para que a família se envolva, para que a igreja se envolva, para que o pastor se envolva nesse aspecto do cuidado às viúvas. Então, para mim, realmente esse estudo está sendo, assim, vamos dizer, inédito. Não que a gente não conheça os aspectos bíblicos e as orientações bíblicas que foram faladas aí em Atos 6, em
em 1 Timóteo 5, mas na prática a gente não percebe assim um envolvimento da igreja especificamente nesse ministério. Eu, particularmente, pelas igrejas que passei, pelas algumas igrejas que eu conheci de colegas, eu não vi algo assim pontual. Mas agora que nós estamos diante desse grande desafio, eu acredito que nós, colegas pastores, temos uma grande responsabilidade e envolver a família faz parte desse processo. Obrigado, pastor Antônio. Hoje nós temos, inclusive, dentro do Ministério Feminino, da União Feminina, né, entre os batistas, uma classe específica, né, para trabalhar com elas. Acho que são as plenas, se eu não estiver enganado, são as mulheres plenas, né, que têm envolvido muito esse aspecto das mulheres, mas não só as viúvas, mas também as solteiras até uma certa idade, né, e vai aí falar todos os aspectos das mulheres em situações de vulnerabilidade. Bem interessante. Mas, voltando para o que o pastor Antônio colocou, né, lá ele faz questão de mostrar a importância que foi o cuidado com os viúvos em relação à criação dos seus filhos, o quanto os filhos, inclusive dele, aprenderam a cuidar e emocionalmente se envolverem com as viúvas e elas com os filhos dele. Então, é algo fundamental. Até eu estava aqui, porque, graças a Deus, eu estou menino à vontade, né? Então, de todas as idades aqui, é gosto à vontade aqui de menino, de filhos. Inclusive, a mulher está esperando outra, vai nascer outra agora, já quarto filho. Então, assim, já vendo como envolvê-los para poder tratar. São poucas viúvas, mas aguçou muito a minha memória, a minha cabeça, não só as viúvas das igrejas, mas quantas viúvas não crentes também estão precisando desse cuidado. Quantas pessoas desamparadas, né? Então, que Deus possa nos dar, em nome de Jesus, essa compreensão. Pastor Marcelo, bom dia, meu querido. Graça e paz. Considerar que a sexta questão aqui, a sexta pergunta, essa no livro em particular, que eu creio que é uma área muito delicada em relação ao ministério pastoral, que envolve exatamente sensualidade, emocional, várias outras áreas que são perigosas, né? E o pastor precisa ter cuidados a esse respeito. Nós sabemos dos perigos que são inerentes ao ministério, ao chamado ministerial, estão ligados a isso, como a questão financeira, quanto à questão do envaidecimento, mas também quanto à questão da sensualidade, né, do pecado da sensualidade. A pergunta é o seguinte, que eu trago para o amado nesse momento. Muitos pastores, infelizmente, acabam caindo nas ciladas emocionais e pecando contra Deus, destruindo, assim, suas famílias. De acordo com o que Braz escreve para a gente, qual deveria ser o nosso cuidado em relação à assistência às viúvas? Fica à vontade, meu amado. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo privilégio de poder fazer parte dessa conversa tão importante. Enquanto eu ouvia os irmãos, eu fiquei pensando aqui na igreja que eu pastoreio e tentando fazer um exercício de lembrar das irmãs e até agora eu acho que nós não temos nenhuma viúva na igreja. Mas ao ponto em que eu pensava sobre isso, eu falei, puxa vida, olha, que coisa importante fazer parte disso, porque era uma coisa que não fazia parte dos meus pensamentos, da minha atenção, assim, talvez por não ter, eu acho, mas é algo que a gente precisa estudar, se preparar para isso, porque se não tem hoje, quem sabe amanhã tenhamos, né? E eu acho que a gente não deve ser pego de surpresa nesse sentido. Até eu escrevi aqui no grupo que talvez muitos desses problemas aí de descaso com as viúvas é fruto de talvez uma parte da classe pastoral escolher aquilo que acha importante para ensinar na igreja, né? Quando a ideia é que toda a Bíblia é palavra de Deus e é inspirada e útil para o ensino, para exortar e consolar e etc. Então, toda a Bíblia, inclusive essa questão da assistência às viúvas. Se está ali é porque Deus, o próprio Deus, achou importante e nós também deveríamos achar importante isso. Com relação a essa questão, pastor Melquisedeque, eu até peço perdão também aos irmãos, essa semana eu não pude ler o capítulo, mas eu posso falar a respeito desse assunto, que é aquilo que a gente aprende em aconselhamento pastoral, os cuidados de você não ter, você precisa entender que a situação da viúva
ela já não tem um marido, seja ela mais nova ou mais velha, de repente ela não tem alguém que a supra nessas áreas emocionais, então pode ser que a carência dela seja um pouco maior. E por isso você precisa se cuidar redobradamente. E aí aqueles conselhos práticos, não vá visitá-la sozinho, procure sempre com a esposa, procure de repente inserir ela a grupos femininos, ou se a sua esposa trabalha, de repente não pode ir, chame mais 2 ou 3 pessoas que possam acompanhá-lo, ou se você vai atendê-la na igreja, que seja num momento onde tenha pessoas na igreja, secretária, ou esteja acontecendo alguma coisa, deixe, não sei se as portas aí têm vidros na porta ou não, mas se não tem, de repente, deixar a porta aberta para que as pessoas que estejam ali vejam você, acompanhe essa pessoa em um lugar onde você nunca esteja sozinho com ela. E também nessas conversas, você vai ver para que direção a conversa tá indo. E aí você precisa, antes de pastorear o coração dessa viúva, pastorear o seu próprio coração, tendo discernimento dos seus desejos também, dos seus pensamentos, e se for o caso, fazer como José, larga a capa e sai correndo, para que você não incorra em cair nessas ciladas, causando uma enorme destruição. Ontem ainda na igreja, falando um pouco sobre esse assunto de repente, alguns que caem em adultério e tal, eu falei assim, olha, um conselho que eu dei à igreja foi, olha, antes de você, talvez, antes de você cair em alguma coisa, pense um pouco nas consequências que essa queda trará. Falei, por exemplo, se eu caio num adultério, ministério comprometido, destruído, falei, vocês não vão querer um pastor adúltero aqui em cima. Minha esposa vai sofrer horrores. Meus filhos vão sofrer terrivelmente dor de ver um pai saindo de casa, um pai que não foi exemplo, que foi negligente, que os abandonou na cabeça deles. Meus pais, meus irmãos, os pais da minha esposa, há uma gama muito grande de pessoas que sofrerão com isso. Então, é aquele negócio, né? 5 minutos de prazer e talvez a vida toda para se arrepender. Então, essas coisas devem inundar os nossos pensamentos e pensando também nas consequências. E eu penso que esses cuidados básicos são importantes no aconselhamento e acompanhamento das viúvas. E outra coisa que eu pensei, e eu encerro aqui, é que com relação acho que foi a pergunta 3 ou 4, de criar um grupo para amparo das viúvas, eu acho que o relacionamento com elas vai nos direcionar a alguma coisa. Porque você conversando, se relacionando, você vai ver as necessidades que ela tem, e isso pode nos ajudar a talvez criar alguns mecanismos que as ajude, né? Bom, obrigado. Não sei se pude contribuir muito hoje. Perdão por não ter lido aí o livro. Contribuiu consideravelmente. Obrigado, meu amado. Deus continue abençoando de forma tremenda, né? Está alinhado aquilo que foi trazido por Brad. Queridos, vou fazer uma bateria e nessa final dessa bateria... O pastor Melqui, se puder só fazer uma observação, porque este ponto 6 por favor, é crítico que temos uma conversa só para destacar a importância. O pastor Brian falou sobre a importância de se envolver a sua esposa, concordo 110%. Nós temos um ministério, as mulheres, mas quem faz quase tudo é minha esposa. Simplesmente, algumas observações. É muito melhor para nós ter a humildade de reconhecer a nossa fragilidade como pecadores. Cada uma é diferente. Ninguém está aqui precisando confessar nada. Cada um sabe, conhece muito bem seu próprio coração. E a coisa mais importante, pastor Melqui, é só a humildade para confessar, em primeiro lugar, a Deus e a próprio homem. Eu não me sinto bem nesta situação. Acho que todos nós entendemos, eu não me sinto bem nesta situação. Não precisa falar mais. Se não sentir bem, você já sabe o que você precisa fazer. Se afastar,
porque não está indo na direção certa. E se continuar a lidar, você já sabe que você está entrando numa situação de extrema tentação. Então, a coisa mais fácil é simplesmente não entre. Algumas regras não faz mal. Nunca tenha uma entrevista ou tempo sozinho como uma mulher que não é sua esposa. Ponto final. É simples assim, gente. Uma mulher quer conversar comigo, isso acontece. Não vou dizer, hoje em dia não estou pastoreando, não acontece todos os dias. Mas quando estava ali pregando de vez em quando lá na PIB, há mulheres que queriam conversar. Tá tudo bem, pode. Eu e Carolina, nós queremos conversar contigo. E eu vou dizer, nunca houve nenhum momento de problemas. Não, por quê? Porque, de fato, a mulher quis conversar. Ela não quis fazer maldade e o pastor não quer fazer maldade. Isso é coisa, pastor meu, que precisamos entender. O mundo secular está dizendo que cada pastor, de fato, é uma pessoa querendo levar vantagem de outras pessoas. Eu conheço pastores. E eu vou dizer, muitos pastores, até pastores, pastor meu, que caíram em tentação, caíram em pecado, pastor Marcelo, como você está dizendo. Eu te garanto, no início, isso não foi a intenção. Não foi. Eu sei que o mundo não vai acreditar isso, mas eu conheço pastores. Isso não foi a intenção. Mas pode acontecer. Então, primeira coisa, se sentir desconfortável numa situação, isso já é um sinal do Espírito Santo falando contigo que precisa tomar cuidado. Envolva sua esposa, envolva até as mulheres como líderes principais de aconselhamento bíblico nas suas igrejas. Deixe-me corrigir isso. Pastor Mel, que você, quem sabe, lembra, pastor Francimário, pastor Carlos, 4 anos atrás, lá em Juazeiro, eu estive presente para aquele semana falando sobre aconselhamento bíblico, e eu falei isso diretamente com todos. Dá prioridade às mulheres sendo líderes em aconselhamento bíblico. Por quê? Normalmente, é as mulheres que estão buscando aconselhamento bíblico. Só faz sentido, gente. Isso é só bom sentido. Encoraje sua esposa a desenvolver este ministério. Pode ser uma grande bênção. E, finalmente, aqui, pastor Melqui, eu coloquei ali, eu sei que quase todos já conhecem esta regra, mas deixe-me só repetir publicamente para relembrar todos nós de bom senso. Não esqueça a regra de 3. Isso é o ideal, regra de 3. Como igrejas no passado, eu não sou grande santo, gente, é devido ao fato que não sou grande santo. Como igrejas no passado, eu sempre ia dizer lá no início, para mim ser pastor da sua igreja, você tem que fazer compromisso de me ajudar a fazer todas as visitas seguindo a regra de 3. Então, isso eu como pastor, todo mundo vai falar com o pastor, temos esta expectativa, está tudo bem. Também eu tenho uma expectativa para esta conversa avançar. Vocês vão me apoiar na regra de 3. Se tiver qualquer dúvida, questionamento ou não há vontade de fazer, na minha parte, essa conversa acabou. Então, com qualquer igreja, eu sempre vou dizer, a expectativa da igreja para o seu pastor é que vocês vão me apoiar como é a regra de 3. Ou seja, vai ter um homem e 2 mulheres, ou 2 mulheres, um homem, para me acompanhar em fazer visitas. Ponto final. Por quê? Isso é a forma de literal. Isso é guerra espiritual. Você está tirando o inimigo de uma vantagem na sua vida, só mantendo controle das pessoas que estão no contexto do ministério. Então, não esqueça a regra de 3, pratique a regra de 3. É bom senso,
e pode ser usado por Deus para ser uma bênção na vida de muitos por meio de não entrar numa situação que pode ser até desagradável. Obrigado, pastor Mark Johnson. Queridos, importante, né? Termos esse cuidado, é necessário. Né? E eu me incluo, inclusive o pastor Mark Johnson, quando falou dos pastores mais novos, aí colocou o Francimário, como colocou o Robson. Eu sou novo que nem esse povo aí também, viu? É mais novo do que eles, eu acho. Estou aqui aprendendo, né? Em nome de Jesus. Não sei se mais novo do que o Bruno. Né? O Bruno parece ser um pouquinho mais novo que eu. Bom, o último ponto, eu queria considerar, vou dar 30 segundos, no máximo um minuto, para cada pastor trazer alguma ideia em relação a como fazer isso. Ao ponto 7 diz assim, olha, provavelmente nunca seremos cobrados quanto à atenção especial para com eles. Inclusive, o Brian fala sobre isso, né? Mas precisamos priorizar este ministério. Se você não tem um ministério específico para assistência às viúvas, como pretende fazê-lo de forma prática? Deixo aí para os amados. E aí eu vou na sequência, pastor Carlos. Bom, só queria apenas, no ponto anterior, me veio uma frase da seguinte maneira: a compaixão não vigiada pode gerar uma paixão desenfreada. Por isso, vigiai e orai sem cessar. Isso aqui me veio assim no coração, porque a gente tem que estar sempre atento a isso. Olha, bota isso no eu grupo vou do te dar a chat. conclusão. Isso precisa, Carlos, bota isso no grupo do chat. Precisa ser preservado para nosso seminário de teologia pastoral. Muito bom. Ok. Eu vou ficar com a conclusão de Brian aqui para ser mais breve. Eu creio que em toda a área pastoral, em toda a área cristã, deve haver apenas uma meta: o amor. Se nós não fizermos isso de uma forma a entender aquilo que recebemos do Pai por meio do Filho, o Espírito deve nos despertar ao amor. E está, na verdade, assim, eu vou estar até orando, mas Deus colocou isso no meu coração de falar com a minha esposa, e nós, quem sabe, aí conversarmos com o nosso pastor e iniciarmos um novo campo, uma nova vida, e tentando, assim, ser abençoado e abençoar as viúvas. E, para isso, eu creio que Deus precisa colocar amor no nosso coração. Obrigado, pastor Carlos. Pastor Francimário, como colocar em prática um ministério tão necessário para os nossos dias? Vamos deixar Francimário para o segundo momento, o terceiro momento. Pastor Robson, por favor. Aqui, colocar em prática, lembrei algo que fizemos há muito tempo, daí por causa da pandemia ficou inviável, mas agora passando, visitar lares. Não sei, aqui tem bastante, até a Pioneira tem, né, lares assim, e, né, a gente fala de idosos, mas lá é muita viúvas e viúvos, e por que não visitar eles, né? Com a palavra, a gente tem que se preocupar, é o que foi falado aqui nesse financeiro, mas até a questão de evangelismo, né? E eu vejo aqui na cidade, no sul, muitos, né, tem, e a gente poder abençoar, tá lá, como pastor e até como igreja, né, alcançar esses. Como foi falado aqui, como eu falei, eu tenho uma viúva só aqui na igreja, é bem assistida, mas, né, aos nossos olhos, assim, eu vejo a nossa necessidade, seria, assim, colocar em prática, porque não tentar já agendar, né, uma visita. Então, pensei nisso aí, colocar em oração nesse sentido. Amém, obrigado, pastor Robson. Pastor Francimar, já está aí, dá para falar? Não, né? Vai dirigindo a enquete aí. Dá sim, Vai, pastor. dá? Então fala. Primeiro, só afirmando a sua palavra sobre sua juventude, viu? Isso a gente precisa investigar. Está falando da idade aí, viu, gente? Voltando ao Já que é mais novo que eu. Voltando ao assunto da questão, eu acredito que a consciência, a conscientização,
a começar pelo próprio pastor, líder, verificando e entendendo a importância do seu papel no cuidado das viúvas e aí, consequentemente, levando isso à igreja, demonstrando pela prática, na igreja local onde eu pastoreio, eu não tenho nenhuma viúva. Então, assim, eu ainda não desenvolvo esse ministério hoje, mas agora, depois dessa conversa hoje pela manhã, eu estou mais preparado para lidar com essa situação de uma forma em que essa pessoa possa ser cuidada em suas diversas áreas pelo pastor. E só um ponto a ressaltar rapidamente, a questão da família do pastor nesse processo é muito importante, mas há necessidade de trabalhar um equilíbrio com muita cautela, senão você pode ter problemas. Então, a necessidade de ter esse equilíbrio que a palavra de Deus e o próprio Brian aí, ele vai falar algumas questões, alguns pontos sobre isso. Então, só esse cuidado. Obrigado. Obrigado, pastor Francisco Mário, pastor Alberval. À vontade. Bom, acho que as oportunidades são grandes, são enormes. Eu quero só lembrar aqui que cada pastor, um pastor de 100 membros, ele tem aí um campo de 800 a 1.000 membros. Porque cada membro, ele vai ligar você a umas 8 pessoas. Eu, por exemplo, assim, eu tenho outras viúvas aqui, que a viúva não é membro da nossa igreja, não é crente, mas o filho congrega na nossa igreja. E eu acredito que ela também é um alvo, um alcance, um campo missionário para nós. Os últimos 8 anos da vida do pastor Edson Queiroz, eu me reunia com ele toda quarta-feira, um grupo de pastores lá. E a igreja lá, eles tem um ministério chamado de seniors, ou melhor idade. Então, é uma igreja grande, tem muito recurso, mas a ideia fica. Então, eles promoviam uma vez por mês um encontro, e era tão lindo. Você via elas promovendo poesias, história, aí tem a questão do artesanato, que atrai os não crentes também, né? Pessoas que estão a sós, solidárias. Por exemplo, nós tivemos um tempo em que os idosos, eu acho que a questão viúva e órfão, ali são os representantes de um povo necessitado ou de desamparo, né? Então, nós tivemos no Brasil, naquela época que os bingos parece que estava liberado, meio assim, vista grossa, os idosos iam muito para lá, porque eles não tinham... Então, a igreja precisa promover esses encontros, precisa promover onde eles possam falar, onde eles possam ser ouvidos. Há uma necessidade muito grande. Então, eu vi ali, eles promoviam lá viagens curtas, né, a cidades vizinhas. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita. Se a gente pesquisar um pouquinho, a gente vai achar muita coisa. E eu saio daqui desafiado nisso daí, porque na congregação eu tenho 4 viúvas. Ligados aos membros da igreja, devo ter outras tantas. E se eu for procurar no bairro, eu tenho centenas. E a questão do Covid foi, assim, algo que aumentou muito. Só de pastores batistas, são 350 no Brasil, parece que a convenção falou. Só pastores. Agora você tem, assim, um número astronômico de viúvas que estão aí, que será o nosso campo de discipulado, de pastoreio e de campo missionário nos próximos anos aí, porque agora a gente está saindo, parece que da pandemia, a gente vai começar a encontrar essas pessoas aí. Acho que isso daí, tá bom? Bem, obrigado, pastor Alberval. Bruno? Bom, primeiro eu quero dizer aqui que eu vou ter que dizer bem pouco, já que eu sou o pastor mais novinho aqui, né? Eu sou o mais menino, eu só posso aprender. Eu já falei que não dá para eu responder com esse pessoal aí que tem cabelo branco ou não tem cabelo, né? Então é muita experiência, eu não posso competir com isso, né? Alguns não têm cabelo e têm cabelo branco ainda, então aí é muita coisa, né? Então eu só posso, na verdade, como dizia uma professora muito incentivadora minha, né? Abaixar a orelha e ouvir, né? Mas
nesse aspecto, em termos bem práticos, né, a gente tem uma viúva na igreja que mora junto com a filha que não é casada, então, assim, financeiramente eu acredito que elas não têm nenhuma dificuldade, já sondei algumas vezes, ela tem um bom sustento, né, então esse aqui para nós não vai ser um problema. Em termos práticos, eu acho que uma coisa que há algum tempo o Roberval falou, né, que a gente às vezes olha para a igreja pequena e esquece, acho que foi na visita a hospitais que ele comentou, que nós temos 2 ou 3 vezes o alcance da nossa igreja quando a gente olha para pessoas próximas de relacionamento. Então, eu acho que em termos práticos eu vou começar a olhar para esse campo mais amplo. E a gente coloca tanta coisa na agenda, né? A gente coloca tarefa administrativa. A igreja é pequena, então o pastor ele prega, ele visita e ele é motoboy, né? Para levar documento e não sei o quê. Então a gente coloca tanta coisa nas nossas tarefas e eu acho que é uma coisa que eu vou tentar colocar. Eu já tinha me programado para visitar todos os membros da igreja em um ano, pelo menos, né? E não é difícil, dá para eu fazer isso em 3 ou 4 meses, se eu me esforçar um pouco. Somos poucos, né? 15, 16 membros. Mas agora eu acho que uma preocupação talvez aumentar essas visitas, especialmente as viúvas, porque realmente elas têm uma necessidade emocional e espiritual que talvez seja distinta daqueles que estão acompanhando, especialmente se ela morar sozinha, né? Então, acho que são coisas que vão entrar na minha agenda, no meu planejamento anual. Por último, pastor Marcelo, fique à vontade, meu amado. Idem a todos os que falaram antes de mim. Eu não tenho muito o que acrescentar, eu acho que já foi dito tudo. A mim me cabe também esse cuidado mais focado com relação ao cuidado das viúvas, mas também a outros cuidados que a gente às vezes só se dá conta quando chega na nossa porta. Então eu acho muito bacana a ideia de você se preparar para aquilo que ainda não acontece, né? De você adotar uma conduta preventiva e não remediativa, né? Tem que ser mais preventivo. Eu não tenho viúva lá, mas se chegar hoje, alguém morreu hoje, como é que eu vou tratar? Não sei, vou estudar, vou procurar saber como fazer. Então, essa conversa de hoje me levanta me acende essa luz de tentar procurar me inteirar mais do assunto, e também a questão dos idosos, né? Ainda não são viúvos, mas ter uma atividade, alguma coisa, um cuidado para com eles também, acho que é bem válido. Então, acho que é isso. Obrigado, meus amados. Eu deixo as considerações finais com o pastor Mark Johnson. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder conversar com os amados no assunto até então negligenciado, né? A partir de hoje, eu creio que teremos a oportunidade de observar com mais carinho, mesmo não tendo, né, um número tão considerado, né, ou tão significativo de viúvas, mas por menor que seja esse grupo em nossas igrejas, elas precisam de uma assistência específica, né, de um cuidado ou de um olhar mais amoroso, cuidadoso dos seus líderes. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com os amados, né, nesta manhã maravilhosa. Caso eu saia, eu já estou atrasado 5 minutos da escola da pequena Esté, mas eu deixei o pastor Mark Johnson para as considerações, encerramento nessa manhã maravilhosa. Vou ficar até onde aguentar segurar aqui. E passa meio que nós queremos até expressar gratidão para facilitar uma conversa, como eu acabei de falar. Pode ter certeza, com o tempo será cada vez mais importante. Será cada vez importante. Então, só encerrando aqui, deixe-me corrigir cada um de vocês. Pense muito bem, como nós, neste momento, aprimorar nossa compreensão e prática deste ministério tão importante, sabendo que daqui 20 anos a onda vai cair em cima do mundo inteiro. Então, isso é hora de ficar atento. Hoje não tem nenhuma viúva. Daqui 20 anos,
Quem sabe a maioria pode ser até viúva em nossas igrejas locais. E como o pastor Roberval até acrescentou nosso converso do chat, também eu queria encorajar cada um, não esqueça as mulheres abandonadas. Mulheres abandonadas também são viúvas devido a abandono. O princípio bíblico nesta questão sempre é cuidando os mais vulneráveis. Graças a Deus, para cada viúva que não é vulnerável. Graças a Deus. Mas nós sabemos que há muitas mulheres abandonadas que provavelmente são um dos grupos mais vulneráveis em todo o Brasil. E também precisamos pensar sobre um ministério coerente e bíblico para estas pessoas. Meus amigos, queria dizer mais uma vez, obrigado por nos acompanhar nesta conversa. Nós temos aprendido e nosso desejo é que você, a sua igreja local, estão colocando na prática as lições tão importantes aprendidas hoje. E até nossa conversa a semana que vem. Tchau.